Renker que vive duas vezes. Capítulo 182. Shadow Dojo, 7. Mas apesar de sua mente radiante, ele rapidamente começou a tirar vantagem da situação atual usando sua maior velocidade de pensamento. O fogo que explodiu da lâmina cobriu o ambiente. O mundo ficou vermelho e uma tempestade de calor cobriu a onda de luz. O ar ficou ondulado com o calor. A temperatura era quente o suficiente para derreter as escamas do corpo de Yeon-woo. A explosão foi forte o suficiente para queimar o que restou no chão. Yeon-woo encontrou os diferentes feixes de luz no meio da explosão e rapidamente passou por eles. Era difícil voar entre os vários objetos flutuando no ar, e ele ocasionalmente era atingido dolorosamente pelas faíscas. Mas mesmo naquele estado confuso, a sombra usou Blink para tentar usar a onda de luz onde Yeon-woo estava. Ele quer que todos nós morramos? Yeon-woo usou Sui para bloqueá-lo, mas ele apenas redirecionou o ataque, e ele se espalhou pelos arredores. Foi divertido lutar com a sombra de seu irmão, mas era difícil dizer o que a sombra estava pensando. Mas neste instante, não havia como se afastar completamente da situação. Ele só poderia limitar os danos. Então Yeon-woo continuou pensando em como diminuir a explosão. Ele repetidamente fez cálculos e repassou seus ataques. Mas houve apenas um resultado a que ele chegou. Era impossível. A única maneira de ele se livrar dessa explosão era escapar da masmorra instantânea ou quebrá-la. Mas a masmorra não teria sido feita de forma descuidada o suficiente para que os jogadores a quebrassem. Então só restava uma opção. Território. Ele teria que anunciar seu território e escapar da explosão ali. Nike. Ok, entendi. Então Yeon-woo chamou Nike e retirou seu controle de fogo. Ele agarrou o fogo que veio voando em sua direção e começou a girá-lo. Ele usou o mesmo método que usou para controlar sua consciência. Fire seguiu seus movimentos e contornou Yeon-woo. O calor entrou em seu circuito mágico e até tentou destruir seus núcleos. Seu circuito mágico queimou e parecia que seu poder mágico iria evaporar a qualquer momento. Tornou-se mais doloroso a cada segundo. Mas enquanto ele suportava, cada uma das células do corpo de Yeon-woo começou a despertar com a bênção do dragão. Aviso: você está sendo exposto a um ambiente difícil de suportar. É aconselhável mudar sua localização. Você está tentando usar o traço controle de fogo e calor em seu território especial. Mais controle é necessário. Mais controle é necessário. Você está momentaneamente caindo atordoado. A bênção do dragão está sendo aplicada. Com o traço, sangue frio, sua calma está sendo mantida. A condição de atordoamento está sendo liberada. Você ganhou uma forte resistência ao fogo. Você ganhou uma excelente resistência ao calor. Seu controle da propriedade fogo aumentou em 5. Seu controle da propriedade fogo aumentou em 17. Com o traço, sangue frio, sua calma está sendo mantida. Seu controle da propriedade luz aumentou em 21. Seu controle da propriedade luz aumentou em 16. Através de uma vontade forte, você aumentou seu controle sobre as propriedades do fogo e da luz. As regras em seu território especializado estão sendo fortalecidas. A bênção do dragão começou a se tornar enraizada nas propriedades da luz e do fogo. A bênção começou a adquirir propriedades de fogo e luz. Você aprendeu mais conhecimento sobre as propriedades do fogo e da luz. Por favor, aumente sua compreensão através de uma compreensão mais profunda do controle. Você aprendeu conceitos sobre dominização. A autoridade da Dragon's Blessing está crescendo. As informações sobre a nova autoridade não foram reveladas. Você aprendeu conceitos sobre pressão dragônica. Os efeitos da habilidade, fogo sagrado, tornaram-se mais poderosos. A proficiência da habilidade aumentou dramaticamente. 25,9%. O que Yeon-woo escolheu foi fortalecer uma propriedade específica. Não, era para ter controle total sobre isso. Usar o controle da propriedade contra incêndio por meio da Nike também era uma aposta. Mesmo que não fosse capaz de cobrir completamente a masmorra instantânea com fogo, ele pensou que seria capaz de evitar a explosão em seu território. Aquele dado que ele lançou teve metade do sucesso. A explosão foi tão forte que foi impossível controlá-la completamente. Mas ele poderia diminuir os danos em seu território. Bênção do dragão. Era tão poderoso quanto a orgulhosa espécie dracônica. O fato de sua segunda autoridade estar meio aberta foi o mais importante. Crescimento por meio de uma aposta. Isso foi bem sucedido o suficiente. Boom! Sob a tempestade, Yeon-woo foi eliminado. Isso é uma loucura. Yeon-woo mal conseguiu pousar no chão. Ao seu redor havia uma cratera profunda. A condição de Yeon-woo também não era muito boa. Seu braço direito foi derretido pelo fogo. Então nem era mais reconhecível. Seus órgãos internos ficaram feridos e ele não conseguia respirar com facilidade. Se o sangue do dragão não estivesse circulando por seu corpo, ele provavelmente já teria morrido. Enova vai me incomodar por isso. Ele sentiu pena de pensar em como Enova deu um tapinha em seu ombro, dizendo-lhe para usá-lo bem. A armadura mágica já estava assim, embora tivesse passado menos de um dia. Felizmente, por ter o recurso de correção automática, era um pouco melhor. Foi por isso que isso teve apenas meio sucesso. Ele estava cansado demais para lutar mais nesta condição. Até mesmo o Vigrid em seu braço esquerdo parecia pesado. Já que ele era assim,
Até a sombra deveria estar ferida agora. Então, a sombra voou lentamente para baixo com suas Sky Wings. Parecia que ele estava respirando com mais facilidade do que Yon-Woo. Mas ele parecia diferente de antes. As escamas de dragão que estavam em seu pescoço haviam crescido até os olhos e, sob suas asas celestes, havia algo mais. Eles eram claramente asas de dragão. Quanto mais passos de autoridades você aprendeu, mais próximo você se tornou de um dragão real. Ter aquelas asas significava uma coisa. Ele despertou a terceira autoridade, contato elemental. Aquele maldito prodígio. Yon-Woo riu incrédulo. Algumas pessoas mal jogaram suas vidas e conseguiram seu controle até esse nível, mas outras. Pensar que sua explosão seria facilmente deixada de lado. Esse cara provavelmente usou luz para dispersar a explosão. Ele também se machucou no processo, mas parecia muito melhor do que Yon-Woo. A sombra se moveu lentamente, como se estivesse cansado, e ergueu seu Dragon Slayer. Ao ver alguém com a mesma cara dele tentando matá-lo, Yon-Woo se sentiu estranho. Ei! Mestre! Também podemos participar. Shannon e Hyeong começaram a gritar depois de sentirem perigo. A pulseira negra era uma das habilidades de Yon-Woo, mas ele não a usou nenhuma vez. No entanto, eu disse. Yon-Woo os interrompeu. Mesmo que ele não pudesse fazer nada a respeito do dragão mítico, ele queria derrotar seu irmão com sua própria força. Só então ele seria capaz de crescer. E, felizmente, Yon-Woo ainda tinha alguns truques na manga. Não quero fazer nada constrangedor. Ao longo dos pés de Yon-Woo, fogo sagrado azul e amarelo ardia ao seu redor. Então, o fogo curou seu braço destruído e lhe deu novas escamas. À medida que as escamas ficaram mais espessas, começaram a crescer até atingirem o olho direito de Yon-Woo. A autoridade da segunda etapa foi liberada. Autoridade, pressão dragônica. Pressão dragônica. Resumo. O antigo dragão Calatus criou 8 autoridades diferentes para que seu sucessor aprenda seu poder. Este é o segundo deles. A vontade de um dragão é poderosa o suficiente para ameaçar um deus ou demônio. Isto será projetado para fora do território e estabelecido o controle. Aura assassina do dragão. A espécie dracônica é uma espécie superior que supera todas as outras. Essa pressão fortalece os aliados e assusta os inimigos. Asterisco Muralhas Sagradas do Dragão. À medida que a compreensão da autoridade se aprofunda, os efeitos adicionais do território também aumentam. Um mundo imaginário básico também pode eventualmente ser criado. O território do dragão, Vina, foi fortalecido. No território escolhido, você pode exercer controle sobre as propriedades. Todos os atributos aumentam durante um determinado período de tempo. Domanização foi feita com sucesso.